Olá, profs! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu varal de ideias. Sejam bem-vindos também para a parte 2 do vídeo das atividades para a Semana da Criança. Para quem não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima a parte 1 desse vídeo, onde eu apresentei as 5 primeiras ideias de atividades dos 5 primeiros princípios dos direitos da criança. São atividades muito divertidas, lúdicas, significativas para os nossos pequenos, porque nós tivemos que nos adaptar a essa realidade desse ano. Geralmente a gente fazia dinâmica com as crianças, gincana, e infelizmente esse ano vai ter que ser tudo feito de casa. Mas nem por isso nós vamos deixar de trabalhar essa semana que é tão importante para os nossos pequenos, não é? Então, no vídeo de hoje eu vou dar para vocês as outras 5 ideias das atividades da Semana da Criança para vocês fazerem uma semana muito legal com os pequenos. Se você está gostando desse vídeo, não deixam de se inscrever, só apertar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Não deixam também de deixar o seu joinha, de acionar o sininho, de deixar o seu carinho, o seu comentário, porque é muito importante para mim saber se vocês estão gostando das ideias, se vocês estão gostando dos vídeos, se essas ideias estão sendo úteis para vocês, e se vocês também tiverem ideias de vídeos, comentem aqui embaixo que aí eu posso trazer para vocês, tá bom? Então deixa de papo e vamos começar o nosso vídeo. Na atividade número 6, nós vamos trabalhar o 6º princípio, que diz assim: a criança tem direito a amor, compreensão, deve crescer sob a proteção dos pais com afeto e segurança para desenvolver a sua personalidade. Então, nesse princípio aqui, nós vamos trabalhar a questão do cuidado da criança. Não só de pai e mãe, a criança ser cuidada por outra pessoa, porque às vezes na nossa realidade a criança não vive com pai e mãe, mas ela vive com vó, ela vive com tio. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar esse princípio, para não deixar alguma criança triste. Então analisa a sua realidade e trabalha em cima disso. Trabalha em cima do cuidado, do afeto, do amor, do carinho que a criança tem que ter. Quando eu realizei essa atividade, eu fiz com eles um mobile, ficou a coisa mais linda. E aí eu perguntei pra eles: o que é família pra você? Então teve criança que respondeu que família é tudo, que família é amor, família é abraço, que família é paz. Então essa é uma proposta bem legal se você faz live com seus alunos, perguntar para eles o que é família para eles. E aí eu fiz também a folhinha dessa atividade e eu vou apresentar para vocês. Ficou assim. Na aula de hoje conversamos sobre o direito da criança ter uma família. Falamos também da importância das crianças serem cuidadas e amadas. Através de um desenho, registre quais os momentos que vocês gostam de estar com seus familiares. Então a criança vai desenhar o que ela gosta de fazer com a família, quais os momentos que ela se sente feliz. Então ela vai desenhar ali. Como eu disse no outro vídeo, eu sempre propus para os meus alunos nessas atividades, como foi numa exposição, eram atividades concretas, atividades de arte. Então eu vou propor para vocês, mas se vocês não puderem fazer, eu vou deixar também as folhinhas todas lá no meu blog, que aí vocês só vão imprimir e podem preparar a aula e enviar para as crianças, tá bom? Na atividade número 7, do princípio 7, ele diz assim: a criança tem direito à educação para desenvolver aptidões, opiniões e sentimentos de responsabilidade moral e social. Para apresentar essa atividade, a proposta é:
vocês trabalharem com eles esse livro aqui, da Malala, que eu sou apaixonada nesse livro, que é assim, Malala e o seu lápis mágico. Esse livro já teve aqui no meu canal antes, mas uma outra proposta, e agora eu vou apresentar para vocês a proposta que eu fiz com os meus alunos. Eu vou contar um pouquinho do livro para vocês. Esse livro é da Companhia de Letrinhas. E aí, a Malala conta no livro que ela assistia a um programa com seus irmãos. E nesse programa, o personagem tinha um lápis mágico. E aí ela sonhava então um lápis mágico para ela poder mudar a realidade dela também. E aí ela sonhava em poder colocar uma fechadura na porta do quarto dela para os irmãos não incomodarem. Ela sonhava apagar o lixão que tinha perto da casa dela e desenhar cheiro de flores para poder tirar o mau cheiro. Ela sonhava em fazer brinquedos para os irmãos, vestidos maravilhosos para ela e para a mãe dela. Então assim, ela tinha vários sonhos. E também conta a história da Malala também, que a Malala é uma menina muçulmana e lá no país dela as meninas são proibidas de estudar. Então a Malala, ela desde pequena, ela tem dentro dela essa questão da educação, da importância da educação e da importância da educação para as meninas, porque as meninas eram obrigadas a parar de estudar. E no livro conta isso, mostra que antes a sala de aula dela era cheia de meninas, depois começou a guerra lá no país dela, a escola começou a se esvaziar. E aí conta que a Malala virou uma ativista da educação. Ela começou a mandar cartas para os jornais do mundo inteiro, contando um pouquinho da realidade que ela vivia. E em um determinado tempo, essas cartas começaram a fazer muito sucesso, a aparecer em muitos países. Até que a Malala sofre um ataque, ela quase morre. E aí ela ganhou mais força ainda do mundo para poder lutar para a educação das meninas, mas não só das meninas, a educação de qualidade para as crianças. Então eu achei muito interessante trazer essa história para os pequenos, porque eles podem ver na pele a importância da educação. Mas cuidado na hora de contar a história da Malala. Na época eu não falei com eles que a Malala sofreu um ataque, nada disso. Eu só falei que homens maus queriam atrapalhar ela de estudar. Então assim, cuidado na hora que for falar dessa parte, principalmente com a educação infantil. A gente tem que ter muito cuidado nas palavras para não tocar muito eles. E aí eu contei pra eles, aí eu levei a foto da Malala de verdade, eu contei um pouquinho da história dela, o que ela é hoje. E aí eu pedi pra eles fazerem desenhos da Malala, né? E na exposição eu pendurei esses desenhos assim no teto, ficou lindo demais. Eu vou colocar a fotinha de um desenho pra vocês. Mas, como a nossa realidade não permite, vocês podem pedir para as crianças fazerem um desenho. E a atividade ficou assim. Ouvimos a história da Malala, conhecemos a ativista Malala e o seu trabalho para garantir uma educação de qualidade para as crianças. Desenhe a importância da educação na vida das crianças. Então a gente vai ouvir deles o que é educação para eles, né? Depois de toda essa aula, de toda essa contextualização, da gente mostrar a importância para os pequenos, nós vamos ouvir deles porque a educação é importante para eles. Atividade número 8, o 8º princípio diz assim: a criança em qualquer circunstância deve ser a primeira a receber proteção e socorro. Esse princípio aqui, eu achei ele um pouco complexo para trabalhar com os pequenos na época. Mas aí eu conversei com eles da importância da criança ser
bem cuidada, ou quando acontece alguma coisa com a criança sendo no hospital, ela ser a primeira a ser atendida, porque a criança é mais frágil, ela precisa de mais atenção, então eu trabalhei isso com eles. E na época eu fiz pequenos hospitais, utilizando caixinhas de leite. E como eles estavam começando a desenvolver a escrita, a ter curiosidade em escrever, eu pedi para eles escreverem hospital. Nós trabalhamos a palavra hospital, trabalhamos as letrinhas, contamos os números de letras, e aí depois eu tirei a palavra do quadro e eles escreveram de forma espontânea hospital. Ai, gente, era a coisa mais linda do mundo. Cada um escreveu do seu jeitinho. Vou deixar a fotinha de um hospital aqui pra vocês. E a proposta de folhinha dessa atividade é assim. Na aula de hoje, estudamos o 8º princípio e aprendemos que as crianças devem ser as primeiras a serem socorridas e que devem ter um cuidado de qualidade. Desenhe o que você aprendeu com esse princípio. Então, eles vão desenhar o que eles entenderam, porque que as crianças têm que ser atendidas primeiro. Então, assim, vai ser bem legal essa atividade para eles. Na atividade número 9 do 9º princípio, que é assim: a criança não deve ser abandonada, espancada ou explorada. Não deve trabalhar quando isso atrapalhar a sua educação, saúde e desenvolvimento físico, mental ou moral. Para esse princípio, nós vamos ouvir aquela música Criança Não Trabalha, Dá Trabalho, do grupo musical Palavra Cantada. Então nós vamos ouvir, dançar, brincar, vamos trabalhar com eles esse conceito da criança não ser maltratada, não ser judiada, da criança não trabalhar quando isso atrapalhar a sua educação, dela ter que parar de estudar para poder trabalhar, mostrar para eles que isso é errado. E aí, depois que eu fiz toda essa contextualização com eles, eu fiz com eles brinquedos. Eu acho que essa atividade dá para vocês proporem para eles fazerem brinquedos utilizando materiais recicláveis, lata, garrafa PET. Eu fiz com eles um tambor com lata e eu fiz um biboquê utilizando garrafa PET e ficou muito bonito. Mas se a realidade de vocês não permitirem, eu fiz a folhinha que ficou assim. Dando continuidade em nossa semana, ouvimos a música do grupo musical Palavra Cantada, Criança Não Trabalha. Aprendemos que as crianças não devem trabalhar quando isso atrapalhar sua educação e que temos direitos de brincar e desenvolver a nossa criatividade. Desenhe a sua brincadeira preferida. Então vocês podem perguntar para eles qual brincadeira que eles mais gostam de brincar, com quais pessoas eles gostam de brincar, quais os amigos. Então assim, é bem interessante para eles poderem se expressarem, desenvolverem a oralidade, a criatividade. E aí é só usar a imaginação para a aula ficar incrível. E por último, na atividade número 10, no princípio 10º, ele diz assim: a criança deve ser protegida do preconceito, deve ser educada com espírito de amizade entre os povos, de paz e fraternidade, deve desenvolver suas capacidades para o bem de seus semelhantes. Então, para trabalhar esse princípio, eu proponho vocês contarem para as crianças uma historinha que se chama Um Mundinho de Paz. E depois que vocês contarem a história, vocês vão perguntar para eles o que é paz para eles. O que eles acham que é paz. E aí, depois, o livrinho, ele fala várias coisas assim, vários conceitos de paz. Então, vocês trabalham com eles esses versinhos, o que é paz. Trabalham esses conceitos, trabalham as formas de viver em harmonia, né? Da população, de todo o mundo. E a folhinha dessa atividade ficou assim. No último princípio, ouvimos a história Um Mundinho de Paz.
conversamos sobre o que é paz para nós e também os conceitos de paz que o livro trata. Através de um desenho, registre o que é paz para você. Então a criança vai, depois de tudo que nós trabalharmos com eles, eles vão desenhar o que é paz para eles. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos. Fiquem ligados que vai ter mais vídeos da Semana da Criança, mas agora com ideias de lembrancinhas, porque se vocês puderem dar lembrancinhas para eles, eu acho super legal. Lembrando que as minhas lembrancinhas não são caras, são feitas de papel, são simples, mas são lindas para vocês terem facilidade. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar aquele joinha, de deixar um coração nos comentários com muito amor pra mim, contar se vocês estão gostando dos vídeos e ficarem ligadinhos aqui no canal. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau!